Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Fala pessoal, beleza? Sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje eu vou falar de um assunto que é sempre recorrente em conversas com adestradores. Isso em vários locais que eu vou, essa conversa sempre acaba sendo recorrente. Pessoal, durante a vida de cada um de nós, vocês acham que os nossos professores de escolas tiveram apenas um professor para adquirir a formação que adquiriram, a didática que adquiriram e para poder ensinar a gente? Então vocês acham que, por exemplo, num curso de História, esse professor teve apenas um professor de História e ele se manteve fiel a esse professor de História? Não, né? Pois bem, isso durante toda a nossa vida. Isso é diferente no adestramento de cães? Não, não é. Acontece que é normal do ser humano querer se identificar com grupos de formas de pensar, querer se identificar com tribos e querer fazer parte de algo e se intitular parte daquilo lá. Isso faz parte do comportamento social humano e faz parte também das questões afetivas dos humanos. Todo mundo tem, todo mundo, eu, vocês, todo mundo, em maior ou menor grau. Porém, pessoal, o que eu sempre enfatizo é que os meus alunos, eles vêm livre até a mim. Quando eles chegam até a mim, eles são livres. E eles saem livres. De forma alguma, eu estimulo os meus alunos a me idolatrar, a fazer só cursos meus, a achar que eu sei tudo e que eu posso responder todos os anseios e angústias dele como treinador, e que basta ele continuar fazendo cursos meus que ele vai simplesmente chegar num nível fantástico. Até porque, se ele se espelha em mim, eu já digo de antemão, eu sou um retalho daquilo que eu fui aprendendo com vários professores meus ao longo da minha vida e dos quais ainda eu aprendo. Ora, então se eu faço parte de um processo onde eu aprendo com um professor aqui, aprendo com outro professor aqui, aprendi com vários ao longo da minha vida e tenho a forma de eu estudar, de eu entender e de eu passar para vocês conteúdo e mostrar na prática, por que eu vou estimular num aluno que ele dependa de mim? Por que eu, ao enxergar isso, vou falar, nossa, aqui tem uma fonte de renda, eu quero que essa galera dependa de mim? Não vou fazer isso. Não vou. E quando eu vejo um aluno com essa projeção em mim, eu sou a primeira pessoa a conversar com ele e a fazer ele refletir sobre a autonomia dele e por que ele está projetando isso em mim. Porque não é legal. Não é legal como profissional.
Sabe por que não é legal? Porque é simples, ele vai entregar todos os anseios na minha mão. E isso não é uma questão de, você não assume a bronca, Ivan, você não consegue. Não é questão de assumir a bronca. A questão é que o outro dar o poder da vida dele profissional ou da vida dele para um outro. Não, eu não quero isso. Eu não preciso disso. As pessoas precisam desenvolver sua autonomia, seu senso crítico, o senso crítico embasado, se ele está dentro de uma profissão, embasado cientificamente, claro, não só um senso crítico pela opinião contrária a algo, mas um senso crítico muito bem colocado, e também devem se amar, devem olhar para si e se dar o valor, e não entregar a sua vida profissional na mão de uma pessoa, achando que essa pessoa vai resolver todos os problemas. Isso ocorre, pessoal, muito, em qualquer meio, não é só no adestramento de cães, em qualquer meio isso ocorre. Porém, eu venho aqui falar para vocês, se vocês querem se tornar bons profissionais, se tem pessoas que se espelham em mim, eu digo, cada um tem um caminho, e esse caminho é único e, na maior parte das vezes, ele é solitário, muito solitário. E você vai levar mais pedrada do que reconhecimento. Então, uma coisa vocês têm que abrir mão, dessa necessidade de reconhecimento. Tá? Outra coisa é acreditar em você, acredite em você. Outra coisa, estude muito. O adestrador ele não tem esse hábito de sentar o bumbum na cadeira e estudar, ele acha muitas vezes que isso é perda de tempo. E na verdade não é. E pratique aquilo que você estuda e veja sentido nisso. Procure encaixar a teoria na prática, porque isso vai ser super importante. E desenvolva a sua didática, o seu jeito de ser, sem que para isso você coloque a sua opinião acima de todos os estudos que existem. Você pode opinar, mas de um ponto de vista de discernimento crítico, discernimento científico, ok. Mas ainda assim ponderar nessas opiniões. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Busquem sempre se aprimorar nesse sentido. Eu não acho ruim a pessoa projetar a vida dela profissional num outro profissional, um outro profissional explorar isso e criar uma espécie de seita para ele. Isso são escolhas de liberdade de mercado. Mas eu, Ivan, não acho isso saudável e não foi isso que eu fiz durante a minha vida, e eu duvido que esse professor que faz isso com seus alunos tenha feito isso durante a vida dele. Então, vamos abrir a mente um pouco e vamos ser mais flexível e aprender com diversos profissionais da área. Eu faço isso, todo mundo faz isso, e os melhores profissionais de qualquer área fazem isso. O que eles não fazem é ficar preso a um profissional apenas. Sim, a gente admira alguns profissionais, nós temos o maior respeito e consideração por profissionais aí que fazem um bom trabalho, isso sem sombra de dúvida. Isso se chama ética, respeito, reconhecimento do mérito do outro. Mas, no entanto, nós devemos sim desenvolver essa consciência crítica e esse amor próprio, porque entregar a sua vida profissional na mão do outro é uma escolha sua, é uma projeção sua, é uma carência sua. Não diz nada a ver com o outro só está repondo esse papel. Se é consciente ou não, não sabemos, mas é responsabilidade sua. E saiba, as pessoas sempre nos decepcionam, todas elas. E aí, quando houver decepção, você vai se sentir traído, você vai falar mal dessa pessoa? Veja, foi tudo projeção sua. Beleza? Então vamos olhar para isso e não coloque a sua carreira na mão de um único profissional. Valeu, abraço a todos, vamos que vamos!